né? Nosso assunto hoje vai ser tratamento, vamos dar ênfase aos fármacos, ao tratamento farmacológico utilizado na doença de Parkinson, tá? Então vamos lá, gente, eu acho que todo mundo que tinha que entrar já entrou. Vamos começar então a falar um pouquinho sobre isso. Qualquer pergunta, agora eu já estou mais familiarizado, consigo falar, mexer no computador e olhar o que vocês estão falando, aí eu consigo responder melhor, tá? Gente, Parkinson, doença neurológica bem famosa, né? As questões de concurso adora, quando fala de neuro, quando fala assunto de neuro, né, as questões de concurso adoram o Parkinson, né, principalmente a IAGS, né, adora o Parkinson, né. Se eu vou deixar a live salva, devo deixar sim, vai deixar por 24 horas essa live, tá? Vai ficar, acho que fica 24 horas, tá? E aí voltando, a aeronáutica adora Parkinson, né? A aeronáutica gosta muito de Parkinson quando a gente fala de questões em relação a neuro. E aí, para quem não sabe, quando a aeronáutica lançou o último edital, né? Ela não botou neuro só, né? Ela botou principais afecções de neuro, só que ela deixou 3 diretrizes. Né? Ela indicou 3 diretrizes, que é a diretriz de Alzheimer, de esclerose e a diretriz de Parkinson. Né? Essa diretriz, na verdade, né, é uma diretriz para estudo de médico, enfermeiro, farmacêutico, da equipe de saúde, né, para ajudar a equipe de saúde no dia a dia, né? Pô, tô com um paciente com Parkinson, aí vai na diretriz, né? Vai ver um pouco quais são as últimas normas, né? Diretriz é o que se deve fazer, né, a princípio, né? Então indicou essa diretriz, né? Então a gente vai falar sobre o tratamento farmacológico e citar os fármacos que a diretriz do concurso indicou pra gente, né? Então o fármaco que ela mais cita, o fármaco que ela mais fala, a gente vai destacar aqui, né? Porque caso caia na prova, a probabilidade de cair esse fármaco, né, de cair a pergunta dessa diretriz, vai ser maior, né? Vai ter uma probabilidade maior em relação a isso, tá? Então vamos lá, Bia, beijo, vamos começar. Então olha só, gente, tratamento farmacológico da doença de Parkinson, e aí não tem como, né, eu chegar aqui do nada e falar do tratamento farmacológico, né, sem lembrar, né, um pouquinho, né, sem lembrar a fisiopatologia da doença de Parkinson, né? Temos levodopa, né, a Bárbara já botou a levodopa, vamos ter, não é o único, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela, mas mais à frente. Só vou lembrar um pouquinho, né, o que é a doença de Parkinson, né? A princípio, ela ainda está como doenças de causa idiopática, né? Não se tem uma causa real, né? Mas tem alguns fatores ligados, né, à doença de Parkinson, né? A questão da degeneração e morte dos neurônios dopaminérgicos, né? Então, na doença de Parkinson, ela vai, só para eu não demorar muito na fisiopatologia, que não é o intuito hoje, é só para a gente não entrar no meio do caminho. A doença de Parkinson é uma doença no qual existe degeneração, ou seja, é uma doença degenerativa, né, ou seja, perda, morte, né, de neurônios dopaminérgicos. Então existe lá um neurônio que ele fabrica e libera dopamina, que é um neurotransmissor, né? E aí a doença de Parkinson, ela cursa em sua maioria com a destruição, degeneração, perda, morte desses neurônios que produzem e liberam a dopamina. Então, fazendo ali um apanhado, né, na maioria das vezes, em sua grande maioria, no Parkinson clássico, né, a gente vai ter uma redução, né, da produção de dopamina. Né? Então a gente vai ter uma redução da produção de dopamina, que é um neurotransmissor. Né? A dopamina, como neurotransmissor, né, ou seja, ela está ali, né, com a sua função de mandar uma mensagem de um neurônio para outro. Não é isso que um neurotransmissor faz, né? Um mensageiro químico, né? Manda uma mensagem de um neurônio para outro.
ela tem diversas funções, várias funções, né? Uma das principais funções, né, tem relação, né, com funções motoras, principalmente quando essa dopamina, né, ela é liberada, né, ou ela participa, né, do caminho, né, nigroestriatal, né, da região nigroestriatal. Aproveitando o embalo, né, esse nome nigro ou negro, né, é a região pigmentada do cérebro, aonde a gente vai ter, né, a concentração desses neurônios que produzem essa dopamina. Então, quando eu digo aqui nesse slide, acompanha aqui com o meu dedo, que eu tenho uma degeneração nigroestriatal, eu estou falando de uma parte, de uma ligação, né, que a dopamina faz, não é a única, né, mas essa degeneração nigroestriatal, ela gera complicações e problemas motores presentes na doença de Parkinson. Então a dopamina, ela tem relação motora? Tem relação motora, né? Só que ela não só está relacionada com a função motora, porque a dopamina também vai ter a ligação, né, dopamina com o sistema límbico, que é um sistema que gera, né, que participa das nossas emoções, né? Então é muito comum um paciente com Parkinson, com labilidade emocional, ora está feliz, ora está triste, a depressão, né? Porque a dopamina também tem relação com com o comportamento, né, emocional do paciente, né? E também com a região frontal do cérebro, né, que também tem a ver com o comportamento daquele indivíduo, né, dele definir o que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, do que deve, do que se não deve. Então a dopamina, olha só quantas funções, funções motoras, né, nessa ligação nigroestriatal, né, funções emocionais no sistema límbico e funções comportamentais, né, ali na região frontal. Eu vou dar um destaque hoje, né, para as alterações motoras, porque essas alterações motoras elas estão vindo em disparada como principais questões vinculadas ao Parkinson, né, abordadas nos concursos que vinculam o Parkinson às alterações motoras. Então, só para a gente fechar, essas alterações motoras, né, que são várias alterações, né, temos as principais, a rigidez muscular, né, o paciente ficar com o músculo muito rígido, a bradicinesia, que é essa lentidão nos movimentos, né, esses movimentos mais contidos, né, diminuídos, né, a gente chama isso de bradicinesia, e o tremor de repouso, propriamente dito, o tremor de repouso, que é a característica aí, né, do Parkinson clássico, né? Então essas alterações motoras serão consideradas principais alterações pedidas em prova, né? Então a bradicinesia, né, a rigidez muscular e o tremor de repouso, né, muitos artigos, né, muitas bibliografias trazem isso como a tríade do Parkinson, ou trazem isso como os principais sintomas, né, e manifestações apresentados pelo indivíduo, né, que tem a doença de Parkinson. Isso muito relacionado, essas alterações motoras, muito relacionado com a degeneração nigroestriatal. E aí, só para a gente entender, né, por que essa dopamina, qual é a relação da dopamina, né, com a parte motora? Né? A dopamina, ela vai estimular a liberação de um outro neurotransmissor chamado GABA. Né? Então a dopamina, ela é como se fosse um precursor do GABA. Né? Então a gente tem a dopamina e a dopamina, né, estimula a liberação do GABA. Esse GABA, né, esse neurotransmissor, ele é um neurotransmissor inibitório. Né? Então, muitas das vezes a gente fala que a dopamina, né, ela tem uma ação inibitória porque ela estimula a liberação de um neurotransmissor inibitório, que é o GABA. Né? Então, essa estimulação de GABA, né, vai ter relação direta com o movimento. Né? Eu preciso de neurotransmissores que excitam e eu preciso de neurotransmissores que inibam,
né, para que a gente tenha, né, um movimento, para que a contração muscular e o relaxamento muscular aconteça de forma, né, eficiente, sem deixar ou sem gerar manifestações clínicas. A partir do momento, né, que eu tenho uma degeneração, né, da região negra, né, ou do sistema nigroestriatal, eu vou ter uma redução de dopamina. Se eu tenho uma redução de dopamina, eu também terei uma redução de GABA, né? E aí vai ser o grande problema, né? Eu preciso da dopamina para eu ter o GABA. Eu preciso de dopamina para acontecer a inibição do sistema nervoso, podemos dizer assim. Então, sem a dopamina, sem GABA, a princípio, né? E aí, o neurônio, né, o neurotransmissor, melhor dizendo, o neurotransmissor inibitório, ele fica baixo, né? Então, para a gente fechar aqui, né, nessa doença de Parkinson, a gente vai ter uma redução da dopamina, né, e uma redução, né, de neurotransmissores inibitórios, ou do neurotransmissor inibitório chamado GABA. E aí isso me gera alterações motoras. Gente, isso cai muito em prova, né? O que acontece no Parkinson, a fisiopatologia, né? Mas eu sempre falo que eu não vou falar muito e eu acabo falando porque o nosso foco hoje não é a fisiopatologia, né? E sim o tratamento. Mas eu queria que vocês entendessem, né? Para a gente falar de fármaco que aumenta ou que diminui a dopamina, eu precisava que vocês entendessem, que vocês relembrassem, né, essa questão, né, da dopamina, qual é a relação da dopamina com o Parkinson. Então, no Parkinson, né, eu vou ter uma redução da dopamina, porque eu vou ter morte de neurônios que produzem a dopamina. Com isso, eu vou ter redução de GABA, que é um neurotransmissor também inibitório. Aí sabe o que vai acontecer? No Parkinson, por eu ter uma redução da dopamina, vou virar aqui a câmera aqui para mim, só para a gente poder entender. A gente vai ter dois principais neurotransmissores que têm relação com o movimento, né? A acetilcolina e a dopamina, né? Elas teriam que andar em níveis dentro de uma normalidade para que aconteça um equilíbrio. O que acontece? A acetilcolina, representada aqui com a minha mão, dopamina. Parkinson, morte de neurônios dopaminérgicos, começa a ter uma redução de dopamina. Começa a ter uma redução de dopamina. O que vai acontecer? Vai acontecer uma predominância relativa, né? Por que relativa? Porque a acetilcolina não está alterada, ela está predominando porque a dopamina que desceu, a dopamina que reduziu. Então eu vou ter uma predominância de acetilcolina, que é um neurotransmissor excitatório, né? Então, só para a gente fechar, né? Acetilcolina, excitatório, dopamina, né? Estimulante de neurônios, de neurotransmissores inibitórios. Então, quando eu tenho uma redução da dopamina, quem predomina vai ser a acetilcolina, né? Vai acontecer uma predominância de acetilcolina que é excitatório, tá? Isso que a gente tem que lembrar. Então, no Parkinson, morte de neurônios dopaminérgicos, redução da dopamina, redução de GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Com isso, vai gerar uma predominância da acetilcolina, que é um neurotransmissor excitatório, tá? E aí, dando continuidade, só para a gente ver, né? Por isso que a gente vai desencadear manifestações, que a gente já até comentou, né, que é o tremor de repouso, a bradicinesia, a rigidez muscular, ou a rigidez com roda dentada, ou movimento de roda dentada. Só para aproveitar, né, que já teve questão de prova do IAGS, batendo, né, vinculando, né, esse movimento em roda dentada, essa rigidez em roda dentada. O paciente fica com o músculo enrijecido e ele vai fazer um movimento, um movimento fracionado. Né, ele vai pegar um negócio, ele faz aquele movimento, né, igual um robozinho, um movimento fracionado, a gente chama isso de um movimento em roda dentada, uma rigidez de roda dentada, pode vir dessas duas formas, tá?
Só que isso aí são as principais, né? A anormalidade postural, né? Um tronco voltado para frente, uma alteração da marcha, né? O que seria a marcha? O andar arrastado. Só que temos constipação, mudanças emocionais, depressão. Lembra que eu falei que a dopamina está ligada também com o sistema límbico? E aí a parte emocional, né, também pela diminuição de dopamina, a gente acaba também tendo alterações emocionais, não só alterações motoras, né, e também gerando a demência, né? Então aqui, né, a gente também no Parkinson, né, é comum os pacientes terem a demência, que seria o prejuízo cognitivo, não é a demência de Alzheimer, né? A gente vai, na maioria das vezes, né, a demência presente, a demência chamada de demência por corpúsculos ou corpos de Levy ou Lewis, tanto faz a gente falar, né? Então seria uma outra causa de demência, né? Mas enfim, também pode gerar demência, esse prejuízo cognitivo na doença de Parkinson, mas as questões de prova vinculam principalmente, né, o tremor de repouso, a bradicinesia e a rigidez muscular, ou a rigidez com o movimento em roda dentada que a gente tinha falado, né? As anormalidade postural. E aí, gente, a gente começa agora justamente a entrar no nosso assunto principal, né? Que seria o tratamento farmacológico. Primeiro que essa doença, vamos começar já a deixar claro, doença de Parkinson ela não tem cura. Até hoje não se tem uma cura para a doença de Parkinson, né? E o tratamento, né, é um tratamento que também ele não vai impedir a evolução da doença. Mesmo tratando, a doença tende a evoluir. Então a gente vai considerar esse tratamento um tratamento sintomático, né, para melhorar os sintomas, para dar uma qualidade de vida. E por que eu estou falando isso? Porque nessas minhas pesquisas, né, de questões de prova, vem muita, quando fala sobre tratamento, né, vem muito se dizendo em verdadeiro ou falso, né, que o tratamento, né, o tratamento impede a evolução da doença. Negativo, né, não impede a evolução da doença. Que o tratamento cura o Parkinson, também não cura, não temos cura, né. O tratamento, na verdade, vai melhorar os sintomas do indivíduo e dar uma qualidade de vida, né, para esse indivíduo, porque a doença de Parkinson é uma doença progressiva degenerativa, né? Então é uma doença progressiva, o nome já diz, ela vai progredindo. O que a gente pode fazer é melhorar os sintomas durante essa progressão, durante esses estágios que vão se avançando da doença de Parkinson. E aí, outra questão mas aí, Bauer, então quando o paciente tem Parkinson já era? Não. Hoje os tratamentos, os fármacos, né, eles estão muito bons, melhorando muito os sintomas, diminuindo muitos efeitos colaterais e dando uma qualidade de vida muito grande para o paciente, né? Então, muitos indivíduos com Parkinson têm uma boa qualidade de vida, né? Tem os sintomas tão reduzidos, né, que a princípio você nem percebe que ele tem Parkinson. Só que é aquilo, essa doença, ela progride. Por isso que o nome é doença progressiva. E ela vai progredir, né? E aí o que a gente pode fazer é mudar o tratamento farmacológico, aumentar a dosagem, né, dos fármacos para melhorar os sintomas, né? À medida que ela vai progredindo, significa que quanto mais ela progride, menos dopamina, né? Mais ação, mais predominância da acetilcolina, né? Então a gente tem que pensar nesse ponto, né? Então eu tenho níveis da doença de Parkinson, sim. Eu tenho Parkinson leve, eu tenho Parkinson moderado e eu tenho Parkinson avançado. E isso é claro que tem relação total com a quantidade de dopamina, ou melhor, com a morte desses neurônios dopaminérgicos. Quanto mais degeneração de neurônios dopaminérgicos, mais grave, mais avançado, né? Mas voltando aqui, estão me ouvindo? Então, olha só, qual é o objetivo principal global, né? Primeiro a gente tem que pensar, qual é a ideia global, antes da gente citar fármaco, antes da gente pensar no fármaco, eu queria que vocês entendessem.
qual é o objetivo global do tratamento do Parkinson. Aí olha só, vê se vocês conseguem ver essa seta aqui. Primeiro, só para a gente lembrar, para não ficar perdido aí no que vocês estão assistindo. Eu tenho uma doença que tem morte de neurônios. Calma aí, deixa eu botar aqui um filtrozinho que eu vi que a cara tá doída. Eu tenho uma doença que eu tenho morte de neurônios dopaminérgicos, então eu tenho uma redução da dopamina e com isso uma predominância da acetilcolina. Então eu tenho uma doença que eu tenho baixa de dopamina e com isso acaba gerando uma predominância relativa da acetilcolina. Então qual é o objetivo central? Qual é o objetivo global do tratamento? Se eu não tenho dopamina, o meu objetivo é estimulação da dopamina. Então eu tenho um objetivo que é estimular, né, aumentar tanto a produção, aumentar tanto a ação, né? A gente vai chamar isso estimulação dopaminérgica. E aí eu posso estimular, né, essa dopamina por diversas vias e por diversas formas, né? Eu posso administrar um precursor da dopamina, que é a levodopa, ela é um precursor da dopamina, né? Aí eu vou ter um aumento de dopamina. Eu posso estimular a dopamina impedindo que essa dopamina seja degradada, destruída. Então eu vou ter mais dopamina, né? Isso tudo é forma de eu estimular. Eu posso administrar um agonista dopaminérgico, lembrando que agonista, esse termo agonista, é algo que estimula a ação daquela substância. Se é um agonista dopaminérgico, né, ele vai estimular a ação da dopamina. Por quê? Né? Não é hoje o assunto, mas para quem teve dinâmica comigo, vai lembrar que tudo no nosso corpo tem um receptor. Então a dopamina terá o seu receptor. E eu posso ter um receptor ativo e um receptor inativo, né? E para a dopamina se ligar nesse receptor, esse receptor ele tem que estar o quê? Ativo. E aí se eu administrar um fármaco, no qual esse fármaco ele ativa o receptor da dopamina, eu vou estimular a dopamina. Então, olha só, eu posso estimular o receptor da dopamina, eu posso aumentar a quantidade de dopamina, eu posso impedir que essa dopamina ela se degrade, se destrua. Isso tudo é uma forma, né, global de eu pensar. Estou estimulando a ação dopaminérgica. Eu quero aumentar a dopamina, ou aumentar o tempo de ação, ou aumentar a sua duração. Isso faz parte do tratamento. Só que vocês lembram? Então vamos lá. Global. Primeira visão global que eu tenho. Aumentar a ação da dopamina. A gente vai chamar, né, com uma visão, né, de estimular a dopamina, uma estimulação dopaminérgica. Eu quero aumentar a dopamina. E aí não é uma única forma que eu tenho de aumentar essa dopamina, tá? Eu posso aumentar real em quantidade, né? Levodopa, né? Como eu posso impedir que a própria dopamina daquele indivíduo, que eu possa impedir que a própria dopamina daquele indivíduo seja degradada. Eu impeço a degradação da dopamina daquele indivíduo, né? Ou eu posso acionar os receptores. Os receptores que estavam lá dormindo, inativo, eles se ativam e aí a dopamina ela tem uma ação ali. Então olha só quantas maneiras eu tenho de estimular a dopamina, né? Essa é uma visão, estimulação dopaminérgica. Só que lembra que eu falei? Essa visão de estimulação dopaminérgica, ela vai ter ligação principalmente quando o quê? Abaixei a dopamina, estimulação dopaminérgica para aumentar a dopamina. Só que vocês lembram que anteriormente eu comentei que ou eu posso, né, a doença de Parkinson, ela reduz a dopamina e acaba fazendo o quê?
tendo uma predominância relativa da acetil. Então eu também posso pensar da seguinte forma: se eu conseguir reduzir a ação da acetilcolina, eu equilibro. Então vamos lá. O que acontece? Eu tenho a acetil e a dopa. Doença de Parkinson, baixou a dopa. Eu posso estimular a dopamina. Por diversas formas, a gente vai ver como. E aí a dopamina, ela é estimulada, equilibra. Ou eu posso inibir, antagonizar, bloquear a ação da acetilcolina, reduzindo a ação da acetilcolina, e também eu chego em um equilíbrio, melhorando alguns sintomas, tá? Então, só para a gente fechar aqui, no meu ponto global, antes da gente falar de fármaco, ou eu penso em estimular a dopamina, ou eu penso em reduzir a acetilcolina. Agora, para aqui, e eu sei que isso gera muita dúvida, né? E isso gera muita dúvida, a gente não estuda, não vê muito bem, por quê? Quando eu falo redução da estimulação colinérgica, né? A ação colinérgica tem relação com a acetilcolina. Ou a ação glutamatérgica, ação colinérgica com a acetilcolina. Lembra, vamos, só para não ficar em dúvida, segura só essa palavra. Leia essa palavra aí para mim. Colinérgica, né? Ação colinérgica. Vou virar aqui a câmera para mim. Ação colinérgica é a acetilcolina. Ou eu aumento a ação colinérgica, aumento a acetilcolina. Ou eu inibo a ação colinérgica, diminuo a acetilcolina. Lembra do Parkinson? Como é que eu tô? Acetilcolina lá no alto, melhor. Acetilcolina em níveis normais, dopamina baixa, só que eu tô com uma predominância da acetilcolina. Então, se eu reduzo a ação colinérgica, significa que eu estou reduzindo a acetilcolina. Então, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco de anticolinérgico. Anticolinérgico. Anti-contra. Então, tá contra, né? Contra a ação colinérgica. Contra a acetilcolina. Então, reduz a acetilcolina. Ou a gente pode, também entra aqui, né, uma redução, só para voltar, uma redução colinérgica, que significa reduzir a ação da acetilcolina. Ou uma redução glutamatérgica. Glutamatérgico, né, vem de glutamato. Glutamato também é excitatório. Então aqui eu tenho a acetilcolina excitatório e eu tenho o glutamato excitatório. Então eu tenho a ação colinérgica, que tem a ver com a acetilcolina, e a ação glutamatérgica, que tem a ver com o glutamato. Independente de ser acetilcolina, independente de ser glutamato, todos são excitatórios. Só que a gente tem que lembrar que no Parkinson eu estou com uma predominância de substâncias excitatórias. Então eu posso, né, pensar em tratar esse indivíduo reduzindo essa ação excitatória. Como é que eu faço isso? Anticolinérgico, que significa redução da acetilcolina, que a acetilcolina é excitatória, redução, né, da estimulação excitatória, tá? Ou antiglutamatérgico, que vai ser contra o glutamato, contra outro neurotransmissor excitatório. Então, voltando aqui, para resumir o nosso pensamento, acetilcolina, dopamina no Parkinson. Ou eu aumento a dopamina, ok, beleza, ou eu diminuo a acetilcolina. Ou eu aumento a ação inibitória, ou eu diminuo a ação excitatória, tá? E agora que a gente entendeu, né, o grosso, né, agora que a gente entendeu o apanhado, a gente vai ver quais são os fármacos e como eu posso aumentar a ação dopaminérgica. E quais são os fármacos e como eu posso reduzir a ação colinérgica. Então, como eu posso aumentar a dopaminérgica, que é inibitória, ou como eu posso diminuir
a colinérgica, que seria a excitatória. Todo mundo está acompanhando aí o que eu estou falando, gente? Tá beleza? E aí a gente começa a falar sobre os fármacos propriamente ditos e dando os exemplos desses fármacos, tá? E aí, olha só. Como é que a gente vai botar aqui? Vamos falar primeiro sobre a estimulação dopaminérgica. Então, para quem está fazendo o resumo, para quem está escrevendo, bota aí tratamento do Parkinson. Estimulação dopaminérgica. Como é que eu posso aumentar a produção de dopamina? Tá? Como é que eu posso aumentar a produção, o tempo, a ação dessa dopamina, tá? E aí a gente vai começar a falar sobre os fármacos. O primeiro fármaco, pelo menos aqui do meu celular eu estou vendo bem, né? Esses aqui, ó, é o IMAL. O que é o IMAL? Inibidores da MAL. Inibidores da MAL. Quem é a MAL? Uma monoamina oxidase. É uma enzima. A monoamina oxidase. Olha só, gente. O que é uma enzima? A enzima ela tem uma função específica, né? De alterar uma substância. Ou ela ativa aquela substância, ou ela inibe aquela substância, ou ela destrói aquela substância. A MAL, né, vamos pensar assim, é uma enzima que degrada dopamina, que hidrolisa, que quebra dopamina, tá? Então a MAL é uma enzima que destrói a dopamina. Então a gente produz essa enzima, a gente tem essa enzima que vai lá e degrada. Isso é uma doença? Não, isso tem que acontecer, porque senão a dopamina ia ficar lá o tempo todo fazendo a sua ação. Então eu preciso de uma enzima que vá lá e quebre, que degrade a dopamina. Só que eu posso pensar no seguinte, só que eu tô com um cara com Parkinson, que não tem dopamina. E aí uma forma da gente deixar a dopamina dele, que está em pouca quantidade, agir por maior tempo, sem ser degradada, é eu inibir essa enzima, né? Então os inibidores da MAL, né, faz parte do tratamento do Parkinson, porque quando eu inibo a MAL, eu vou inibir a enzima que destrói a dopamina. Logo, eu vou ter uma ação da dopamina mais prolongada. Ela vai ficar mais tempo ali na fenda sináptica. O que é a fenda sináptica? Espaço entre um neurônio e o outro, né? Tem uma fenda ali, um espaço, que a gente chama de fenda, e ali a dopamina, ela se liga nos seus receptores, né? Vem a dopamina, se liga no seu receptor. Vem a MAL, né? Na verdade a MAL é lá dentro, né? Mas, enfim, só para a gente poder entender. A MAL vai lá e destrói a dopamina. Podemos pensar dessa forma. E aí, se eu consigo inibir a MAL, né, em uma maior quantidade, agindo por maior tempo. Então, inibidores da MAL, inibe a MAL, né? A monoamina oxidase, que degrada que degrada a dopamina. Não acredito que eu finalmente entendi isso. Ah, que alegria. Ah, tá. Pensei que é uma pergunta. Entendeu, Bárbara, agora o que acontece? Então é isso aí. Então a MAL, né? Por isso que eu quero inibir a MAL, né? Porque ela vai lá e degrada a dopamina. Se eu inibo a MAL, eu fico sem a MAL e a dopamina ela fica mais tempo fazendo seu efeito. E aí os pacientes com Parkinson serão beneficiados. A gente pode dizer que os inibidores da MAL, né, ele vai ter uma ação dopaminérgica, concordam comigo? Aí a gente voltando aqui, ó, para nosso pensamento central, né, para o nosso pensamento central, estimulação dopaminérgica. Aí os inibidores da MAL estão aí, né? Olha aí, sempre cai questão disso. E aí, olha só, então os inibidores da MAL, né, aumentam
a ação da dopamina, porque inibe a enzima que degrada dopamina, tá? Aí eu queria que vocês escrevessem um grande exemplo, seligilina. Seligilina vai ser um inibidor da MAO, né? O mais famoso ali, né? O que eu já vi em questão de prova. Então a seligilina vai ser utilizada no tratamento de Parkinson? Vai. Por que ela vai ser utilizada no tratamento de Parkinson? Porque inibe a MAO, inibe a enzima que degrada a que degrada a dopamina. E aí a gente vai ter uma maior ação da dopamina. Outro, aqui é o inibidor da CONT, que vai ter o mesmo pensamento. A catecol-ortometiltransferase é uma outra enzima que também degrada dopamina, né? Aqui degrada catecolaminas, degrada outras aminas, né? Porque a dopamina, a adrenalina, é tudo amina. Mas hoje eu quero falar da dopamina porque a gente está falando do Parkinson, tá? Os inibidores da CONT, né? Eles degradam, né? Também degrada a dopamina. Então, destrói a dopamina, tira a dopamina de cena. Então, significa que se eu inibir a CONT, se eu inibir a catecol-O-metiltransferase, eu estou inibindo uma enzima que degrada, que lisa a dopamina. Logo, se eu não tenho a enzima que destrói a dopamina, a gente vai ter um maior tempo de ação da dopamina. Então, para fazer fechar aqui um resumo, tanto os inibidores da MAO, quanto os inibidores da CONT, tanto os inibidores, né, da monamina oxidase, tanto os inibidores da catecol-metiltransferase, né, eles inibem enzima que degrada a dopamina. Sem essa enzima, o que vai acontecer? A gente vai ter uma maior ação por maior tempo da dopamina e os pacientes com Parkinson serão beneficiados, tá? Aí a perguntinha, aumentam a ação da dopamina e inibe? Não peguei o resto. Vou falar rapidamente. Inibe a enzima que degrada a dopamina. Inibe a enzima que degrada. O que é degradar? Destruir. Então a presença da enzima destrói. A presença da MAO, a presença da CONT destrói a dopamina, né? Ou seja, se eu diminuo a MAO, se eu diminuo a CONT, eu diminuo a destruição da dopa. Logo eu vou ter uma ação maior da dopamina. E isso acaba que a gente confunde muito, né? Porque caraca, como é que eu vou tomar algo que inibe? E eu inibo e aumenta, porque eu tenho que entender isso, né? Que a dopamina, ela precisa ser degradada por enzimas, CONT e MAO. A CONT e a MAO destrói a dopamina. Ou seja, se eu consigo tomar ou utilizar um fármaco que reduz a MAO, que reduz a CONT, eu reduzo a destruição da dopa. Logo, eu vou ter um aumento da ação da dopamina. Por isso que os pacientes com Parkinson serão beneficiados com os inibidores da MAO, com os inibidores da CONT, né? A gente falou que o grande exemplo do inibidor da MAO é selegelina, e o grande exemplo dos inibidores da CONT é a toucapona, entacapona. A toucapona e a entacapona, né? Elas são inibidores da CONT, ou seja, potencializarão a ação da dopamina, já que essa dopamina vai deixar de ser degradada, beleza? Outra forma da gente aumentar, olha só que interessante. Então eu posso dizer que os inibidores da MAO e os inibidores da CONT, eles são agonistas dopaminérgicos enzimáticos. Eles alteram a enzima e potencializam a ação da dopamina. Ou eu posso utilizar um agonista direto, né? Um agonista direto aqui dos receptores, ativar os receptores. Então, olha só, gente, só para a gente poder entender. Beleza? A CONT e a MAO foi, né?
como que inibindo a MAO, como que inibindo a CONT, eu aumento a DOPA. Isso aí já foi. Agora, uma outra forma da gente conseguir aumentar a ação dopaminérgica, uma outra forma da gente conseguir aumentar essa ação da dopamina é ativar os receptores. O que é um receptor? O receptor, ele fica lá na célula, né? E aí a substância, ou seja, receptor de dopamina, fica lá na célula e aí a dopamina vem e se liga. Ou seja, eu só tenho a ação da dopamina quando ela se liga no receptor. Esse receptor, ele pode estar ativo e aí a dopamina se ligar. Ou ele pode estar inativo. Fechei a mão aqui, ó, inativo. E aí a dopamina passa direto e não se liga. Então o que eu posso fazer? Se eu conseguir ativar esses receptores, quanto mais receptores eu ativar, mais ligação a dopamina vai fazer, mais ação. Então eu também posso aumentar a ação da dopamina ativando os receptores dopaminérgicos, né? E aí a gente vai chamar isso de agonista. O que é um agonista? Uma substância que potencializa a ação de outra. Então eu tenho um fármaco que potencializa a ação da dopamina porque ele ativa os seus receptores. Acho que tem uma perguntinha aqui. Professor, o senhor acredita que possa cair na prova algo sobre os efeitos desses medicamentos quando em monoterapia? Então. Difícil. Eu vou falar, hoje eu vou dar destaque das discinesias on-off, o Eringhoff, né, que seria da levodopa. Eu vou falar sobre ele. Tá? E eu acredito que possa cair em relação a isso. Não assim, por exemplo, os inibidores da CONT, né, eles podem, pela CONT, não só degradar a DOPA, ela degrada a adrenalina, ela degrada a nora. Então, se eu impeço a degradação pela CONT, eu impeço a degradação tanto da DOPA, quanto da nora, quanto da adrenalina. Então, eu vou aumentar as catecolaminas. Então, eu acho difícil vir perguntando isso, né? O inibidor da CONT, quais são os efeitos adversos? Eu acho difícil, então não estou dizendo que é impossível para o nosso nível de prova, mais difícil, tá bom? O que eu acredito é que a gente entenda, a gente saiba que inibidor da MAO e inibidor da CONT é utilizado no Parkinson. Que a gente entenda que inibir a MAO e inibir a CONT, eu aumento a ação da DOPA. Eu potencializo a ação da DOPA. Isso aí, beleza, tá bom? E também tem um entendimento, né? Selegilina, eu ouvi isso. É do Parkinson. Essa relação, tá? Talcapona do Parkinson. Essa relação, tá? Mas a princípio eu vou destacar a levodopa, que é o que mais vi em prova, né? Vou destacar a levodopa, mas esses fármacos, eles estão nas diretrizes que o IAGS indicou. Por isso que eu estou comentando. Não acredito que possa ser tão aprofundado assim, né? Mas que a gente saiba que inibir a MAO, inibir a CONT é utilizado no Parkinson, que aumenta a DOPA, isso a gente tem que ter essa relação. Tem que saber, tá? E aí, voltando aqui ao assunto, né, os agonistas dopaminérgicos, eles ativam os receptores, fazendo com que a dopamina consiga se ligar nesse receptor, tá bom? Aí, pramipexol, né, a gente pode dizer que é um grande exemplo, né, de agonista dopaminérgico e outros, tá? Ainda, depois eu vou falar desses dois aqui, aproveitando aqui o ensejo, vou falar aqui da levodopa, porque a gente está falando mais de dopamina. Então, tudo que eu falei agora tem relação com a dopamina. Então, o inibidor da MAO aumenta a dopamina, a ação, a duração da dopamina. Inibidor da CONT aumenta a ação da dopamina. Os agonistas dopaminérgicos ativam os receptores de dopamina e com isso faz com que a dopamina se ligue mais facilmente a esses receptores. E aí, a levodopa. A levodopa, gente, ela vai ser o principal fármaco hoje utilizado na doença de Parkinson. Vai ser o fármaco que vai ter uma ação melhor em relação à correção e à melhoria dos sintomas, né?
A levodopa, na verdade, ela é um precursor de dopamina, né? Como se fosse uma substância antes da dopa, né? Então a levodopa, ela tem uma característica lipofílica, ou seja, atravessa membranas facilmente, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que como a dopamina é um neurotransmissor lá do sistema nervoso, essa medicação ela precisa transpor a barreira hematoencefálica. Então ela tem que ter uma característica lipossolúvel, né, uma absorção boa, né, uma característica de transpor, de passar pela membrana celular, e aí ela é metabolizada em dopamina. Então, na verdade, a levodopa é uma substância que quando chega lá no sistema nervoso, ela é metabolizada em dopamina. Então a gente pode dizer que é um precursor da dopamina, beleza? E hoje, né, ela tem o intuito de que a levodopa? A levodopa tem o intuito de aumentar a dopamina, né, lá no sistema nervoso. E aí aumentar, né, esse neurotransmissor que nesses pacientes está em falta. Né, só que tem diversas questões vinculadas ali à dopamina, tá? Primeiro, a dopamina, gente, só botar aqui um... Primeiro a levodopa, quando administrada por via oral, né, ela vai sofrer metabolização, grande parte vai sofrer metabolização lá no intestino, né? Porque lembra da conte, que degrada ela? Temos conte no intestino, né? Então, ela vai sofrer metabolização e a gente vai perder 90 a 95% de levodopa. Olha só. Olha a perda que a gente tem desse fármaco, né? Então, só para dar um exemplo hipotético, de 100%, a gente vai ter uma ação de 5 a 10 com a utilização da levodopa, porque ela é metabolizada. Lembra que quem teve aula comigo de cinética, né, olha a importância da cinética. Lembra que eu falei que na cinética, quando a gente metaboliza uma substância, eu gero algo inativo, ou eu gero algo que possa também ter uma ação, que eu não queira, que eu não quero. Né? Então eu posso gerar um metabólito inativo, como eu posso gerar um metabólito que tem uma ação indesejada. Né? E aí é o que acontece também, muitas das vezes com a levodopa. Quando ela é metabolizada, ela gera metabólitos que podem gerar ações indesejadas. Né? Então, com o passar do tempo, a levodopa, aí a gente pode dizer que hoje é o melhor fármaco para conter, para diminuir, minimizar as funções motoras desse indivíduo, a rigidez, a bradicinesia, né, os tremores, né, é o melhor ali para, principalmente na rigidez muscular, né, e principalmente na bradicinesia, é o melhor fármaco hoje. Só que com o passar do tempo foi visto o seguinte, passou 5 anos da utilização da levodopa, né, os indivíduos eles sofrem alterações motoras com a utilização da levodopa. E isso eu quero que vocês prestem atenção. Então, para quem está dormindo, para quem está desligado, então a levodopa é utilizado no Parkinson, é um precursor da dopamina, tem o poder de aumentar a dopamina. Né? Só que com o passar do tempo, essa utilização desse fármaco faz com que o paciente ele tenha problemas motores chamado discinesia. Vou virar aqui para vocês acompanharem o slide. Olha aqui. Então a levodopa é muito utilizado, só que depois de 5, 10 anos, na maioria das vezes, né, o paciente começa a apresentar discinesia. Então a discinesia, né, cinemovimento, dificuldade de apresentar um movimento normal, um movimento adequado. Então a discinesia no Parkinson está principalmente vinculada à utilização de quê? Da levodopa. E o que é essa discinesia? Movimentos involuntários,
principalmente da face e membro. Olha para cá. Então o paciente ele faz careta. O que é uma discinesia? Ele faz assim, ó. Muito comum, tique. E o braço, faz assim, o braço passa. Ele tem um tique, ele tem um movimento brusco. Isso é discinesia. É claro que essa discinesia, ela pode ser uma discinesia leve, moderada, e discinesia grave, um movimento do corpo inteiro, uma dificuldade, o paciente não consegue ficar parado. Né? Isso é uma discinesia e isso é devido não ao Parkinson propriamente dito, e sim com a utilização da levodopa. Então, qual é o principal efeito indesejado da levodopa? Discinesia, que são esses movimentos involuntários, né? As caretas, né? Os movimentos bruscos de membros, do tronco. E aí a gente fala sobre um efeito chamado liga-desliga, ou na nossa diretriz está como on-off, que é imprevisível, né? Efeito liga e desliga. Sabe o que acontece? Esses pacientes, sabe o que você vai administrar a dopamina, né? Ora você tem dopamina na fenda, ora você tem dopamina na fenda, e aí os sintomas são minimizados, né? O tremor é minimizado, a rigidez é minimizada, a bradicinesia é minimizada. Ora, você não tem nada de dopamina. E aí a bradicinesia, a rigidez, ela fica presente no indivíduo. Então a gente fala ora on, ora com dopamina, ora off, ora sem dopamina. Né? Isso é ruim, né? Porque você já utilizou, o paciente já utilizou do fármaco, e aí o paciente, no curso do dia, ora ele tem o efeito do fármaco, ora não. Então, ora ele está com um movimento bom, né, minimizado, ajustado, ora ele está com a rigidez, ora ele está com um tremor mais acentuado. Isso é chamado on-off. Ora com a presença da dopa, ora sem a presença da dopa. Isso ocorre para os indivíduos que fazem o uso da dopamina, tá? Outro efeito que não está aqui, né, mas é o Ehrendorff, né, que seria o indivíduo que utiliza a levodopa, é como se ele tivesse tido uma resistência. Podemos dizer assim, para melhor entendimento. Ele utiliza da levodopa, aí a levodopa só tem um efeito muito curtinho. Ele passa a maior parte do tempo com rigidez e bradicinesia. Ele passa a maior parte do tempo off, né? E isso acontece, né, com a utilização da levodopa. Então vai chegar uma fase da doença de Parkinson, né, digamos assim, que a própria utilização da levodopa, o próprio aumento da concentração da levodopa, ora consegue reduzir os sintomas, ora traz a discinesia, por quê? Ora potencializa a ação da dopa, ora não tem mais dopa nenhuma. E aí o paciente fica rígido, né, fica com tremor, fica com os movimentos do corpo, que são as discinesias, né, as caretas. Né? Isso é chamado discinesia, que pode se apresentar como o efeito on-off, on ora com dopamina, off ora sem dopamina, ou Ehrendorff, que ele passa a maior parte do tempo off do que on. Né? Isso aí acontece com a própria utilização da levodopa com o passar do tempo, né, de utilização. Normalmente, 5, 10 anos, esse paciente ele já apresenta essa discinesia. Né? Por isso que a gente tem que pensar, caramba, não é tão simples assim, porque se a gente inicia a terapia com levodopa, em 5, 10 anos, esse paciente apresenta os efeitos indesejados da levodopa, né? Que seria essa discinesia. Então a discinesia, o efeito, o que eu quero que vocês entendam, que a discinesia, o efeito on-off, o Ehrendorff, está vinculado não com a doença de Parkinson propriamente dito, mas sim com a utilização da levodopa, né, que é um efeito indesejado, tá? Outros efeitos, além desses, né, que é muito comum, é hipotensão postural e sintomas psicóticos. A nossa live já está acabando. Né? E sintomas psicóticos, desencadeado pelo aumento da dopamina. Lembra que eu falei que a dopamina, a nigrostriatal movimento,
E o límbico e o frontal não tem a ver com movimento e sim com comportamento. Então, se eu aumento demais a dopamina com a utilização da levodopa, eles podem trazer sintomas psicóticos, mania de perseguição, escutar vozes. Isso aí é vinculado, né, muito parecido com a esquizofrenia. E aí, gente, a gente vai falar da nossa próxima live com... A gente só falou dos agonistas dopaminérgicos. Nossa próxima live a gente fala desses dois que já está acabando, tá? Ah, e olha só, gente, tem dia 3... será que vai dar tempo? Dia 3, domingo agora, tem o nosso projeto de farmacologia, ainda tem vaga. Tem o nosso telefone na bio, para quem quiser informação, manda mensagem lá, que o nosso projeto que vai acontecer no domingo tá muito bom, a farmacologia global. A gente vai falar sobre fármacos antihipertensivos, antidiabéticos, tem fármacos vinculados na doença de Parkinson, então quem tiver a oportunidade, se inscrevam.